Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para continuar a nossa jornada do estudo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e você é uma companhia desejável. Obrigado, viu? Porque você está aí comigo todos os dias, não somente apreciando, mas me ajudando a pregar o Evangelho quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha inscrito. A sua inscrição fortalece o nosso canal e de deixar o seu gostei ou se eu não gostei, caso não aprecie o conteúdo, tá bom? Vamos lá, segunda chance. Nós estamos falando sobre Marcos. Marcos era um jovem garoto quando começou o seu ministério ali com Paulo, viajando. Foi a primeira viagem missionária dele. Na sua primeira viagem, infelizmente, sentindo os perigos, os desafios naturais de uma empreitada missionária naqueles tempos, onde o cristianismo, melhor dizendo, o cristianismo não era bem quisto no meio da sociedade. Ele, infelizmente, olhando para isso, fracassa, abandona o ministério, volta para casa. Isso traz uma sombra no coração de Paulo a respeito de Marcos. Mas a Bíblia fala que depois algo acontece que faz com que ele mude a sua atitude. Deixa eu ler para você Atos 15, versículo 36 em diante, que diz assim, ó. Alguns dias depois, disse Paulo a Bernabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E aí Paulo escolheu Silas e foi para uma outra região. Percebeu porque o apóstolo Paulo rejeita a sugestão de Barnabé de levar Marcos? Porque ele havia abandonado o ministério no início. E segundo Paulo, ele não era digno de o acompanhar. Claro, Paulo pensou na perspectiva dele, né? Que alguém que rapidamente abandonou, desertou da missão, não era digno de confiança para outras missões, para futuras missões. Por isso, ele o rejeitou. Claro, Barnabé, que era primo de Marcos, discordou dessa atitude de Paulo e houve uma desavença profunda entre os dois, de maneira que se separaram. Paulo e Silas foram para um lado e Barnabé levou Marcos para uma outra região e continuou o trabalho. Eles empreenderam esforços para evangelizar uma outra região geográfica, né? Muito bem, mas algo acontece. Quero dizer para você que as epístolas de Paulo e Pedro foram escritas por volta do ano 60, cerca de 15 a 20 anos depois desse episódio, quando Marcos abandona a primeira viagem missionária. 15 a 20 anos se passaram. E olha que como Paulo agora se refere a Marcos em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Escute bem. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Olha que mudança, né? Antes o apóstolo Paulo brigou, inclusive, com um dos líderes da igreja, porque não queria Marcos por perto. Agora algo muda, de maneira que ele deseja a presença de Marcos e diz que ele é útil para o ministério. Olha que coisa interessante, como as coisas mudam, né? Em Filemão 24, nos é dito assim, ó, escute bem. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora, Paulo o considera como seu cooperador, seu auxiliar, seu ajudante. Perceba que as coisas mudaram, né? De fato, ele começou mal. Quando ele abandonou a missão, olhando para as dificuldades, mas o importante não é como você começa, mas como você termina, né? Eu quero dizer para você que essas palavras de Paulo lá em 2 Timóteo já estavam próximo ao fim do seu ministério, ao fim da sua vida, porque ele seria morto, martirizado pela causa do Evangelho, sendo decapitado em Roma. Foi a última carta que Paulo escreve. E ele encara Marcos de uma maneira diferente. Percebe como ele me é útil, meu cooperador?
Marcos começou mal, mas terminou bem, porque o importante não é a maneira como você começa, mas como você vai terminar, né? Como você termina. Nós podemos escolher ambas as coisas, começar bem e terminar bem, mas se porventura escolhemos começar mal, cabe a nós a decisão também de terminar de maneira diferente, bem, fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos, né? O próprio Pedro também teve um apreço muito forte por Marcos, capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 13. Aquele que se encontra em Babilônia também eleita, como vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Que coisa linda, né? Você vê como que a graça de Cristo pode transformar as pessoas. Que transformação profunda Marcos experimentou. Arrependido, volta para o ministério e continua a sua jornada, e o relato dos líderes da igreja, tanto Paulo como Pedro, foi esse. Ele para mim é útil, é meu cooperador, é o meu filho amado. Olha que coisa interessante. Tamanha importância que Marcos teve aí na construção da primeira igreja. Querido amigo, querida amiga, esse é o Deus da segunda chance. Se eu e você falhar, nós temos ainda condições de mudar a nossa história. Não fica caído, não fica aí remoendo, não fica aí triste, cabisbaixo porque falhou, porque pecou, porque traiu, porque envergonhou. Levante-se, mude a atitude, dê meia volta e vá avante. Deus tem uma obra para você, também tem uma obra para mim. Cabe a nós decidirmos como será o final da nossa história. Marcos teve um fim feliz, porque ele escolheu algo diferente daquilo que ele havia escolhido no início. Você também pode fazer o mesmo, mudar a perspectiva da sua história para uma história com final feliz. Nunca se esqueça disso, que Deus está à disposição sua e minha para nos mudar o futuro, trabalhando conosco no presente. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, obrigado por sua bondade e misericórdia em nos fornecer, Senhor, uma segunda chance quando nós caímos. O Senhor sempre faz isso, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, cheio de amor, piedade. E sentimos essa misericórdia todos os dias quando o Senhor nos perdoa e nos levanta. Nos ajude, Senhor, a sacudir a poeira e continuar a nossa jornada até o dia em que seremos recepcionados pelo Senhor no seu reino. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.